o que aconteceu? Quando eles picaram o carro, eles tiveram uma preocupação muito grande em picar as placas do carro. Não eram placas frias, aquelas placas que eles picaram. Eles cortaram as placas em vários pedacinhos, segundo... E eles, no caminho, foram jogando numa estrada de ferro. Eles foram numa avenida que era paralela. Ontem a Polícia Federal foi a essa estrada de ferro, foi a esse caminho. Agora, eu não sei se você quer comentar, nas últimas horas, voltando um pouco ao caso Marielle, que a gente tratou muito essa semana, aquela situação do Macalé, né, vai ficando cada vez mais evidente como houve sabotagem na investigação dessa figura, né? Tem matéria... Verdade, Ana. Olha, Macalé, gente, só relembrando a vocês, o Macalé é aquele que encomendou o crime, né? Ele encomendou ao Lessa o crime. O Macalé participou da primeira tentativa de matar a Marielle, armado. Isso aí é a delação do Queiroz, do Elcio Queiroz. O Elcio Queiroz contando que o Rony Lessa, o atirador que matou a Marielle e o Anderson, contou para ele que na primeira tentativa o Macalé foi dentro do carro com uma AK-47 sentado atrás, tipo assim, o segurança do atirador, para se desse algum problema. O Macalé foi morto, foi assassinado em 2021 e não houve investigação, né, Ana? Não é impressionante? Não houve investigação da morte do Macalé e chama a atenção, é inacreditável que não tenha havido investigação da morte do Macalé. Exatamente. E o que está na imprensa hoje, puxado aí pelo Otávio Guedes, o pessoal da Globo, está no G1, e que é impressionante, que teve um pedido da polícia de quebra de sigilos, que pega o quebra de sigilo dessa figura, no Macalé, e que demorou 1 ano e 7 meses para esse pedido ser aberto, assim, para ser aceito, né, de que houvesse a quebra do sigilo. Então, essa figura que ela é apontada como um elo, né, entre os mandantes e os executores, que é uma figura central e que ficou por anos sem ser investigada, foi assassinado em 2021, quase assim, claro, como a luz do dia, né, a questão da queima de arquivo. E 1 mês depois do início das investigações sobre a morte dele, se pediu essa quebra de sigilo, e até agora, 2023, não estava autorizado a quebra de sigilo. Ou seja, quantos interesses estão guardados dentro dessas sabotagens e dessas prorrogações aí deliberadas, né? Agora, eu tenho certeza, viu, Ana, que nós vamos que a Polícia Federal vai esclarecer esse crime. A Polícia Federal ontem, Ana, foi, porque o que aconteceu? Quando eles picaram o carro, eles tiveram uma preocupação muito grande em picar as placas do carro. Não eram placas frias, aquelas placas que eles picaram. Eles cortaram as placas em vários pedacinhos, segundo... E eles, no caminho, foram jogando numa estrada de ferro. Eles foram numa avenida que era paralela. Ontem a Polícia Federal foi a essa estrada de ferro, foi a esse caminho, né? E vem fazendo uma busca. Então, assim, a investigação da Polícia Federal tem sido super minuciosa. Eles foram tentar recuperar os pedacinhos das placas. Lógico, passou muito tempo, talvez não encontrem nada, mas para confirmar a delação do Elcio. Então, acho que eles estão trabalhando de uma maneira muito metódica, né? E o Macalé vai ser a chave para o esclarecimento. Essa quebra de sigilo fiscal, telefônico do Macalé vai ser essencial, né? Porque, como a gente mostrou num quadro que bombou na internet, né, Ana? O corte que foi feito desse quadro que a gente falou aqui, o Elcio enriqueceu. O Elcio conta que o Rony Lessa, né? Que o Rony Lessa enriqueceu. Ontem a gente mostrou para vocês a foto do condomínio, né? Onde ele tinha um terreno, o terreno está avaliado em mais de 500 mil reais. O terreno vai a leilão agora em agosto e o dinheiro deste terreno, num condomínio de luxo, né, que pertencia ao Rony Lessa, vai para as famílias da Marielle e do Anderson, que foram assassinados.
Mas só para vocês terem ideia, ele tinha, né, o Rony Lessa morava no Vivendas da Barra e tinha um terreno de R$500 mil. Ou seja, é muito importante seguir o dinheiro. Né? É muito importante hoje. Quem pagou quem deu dinheiro para o Rony Lessa? E é interessante que esse valor de R$500 mil, lá atrás, ele é falado, né? Lá atrás, no início, inclusive, das investigações, de que estava se buscando quanto teria sido a encomenda, né? Quanto teria custado essa encomenda. Já havia uma suspeita da figura que a gente falou ontem, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Então, é interessante que agora as peças vão se montando, mas para mim me chamou muita atenção essa questão da deliberada sabotagem da investigação da morte em 2021 de uma figura que estava implicada lá atrás, desde já existia evidências de que ele poderia estar implicado. E segundo aqui, só para fechar essa informação, segundo essas reportagens que saíram hoje, se mantido o padrão, está escrito, se mantido o padrão cronológico desse primeiro pedido, tipo de arquivamento, a investigação só poderia ser retomada em fevereiro de 2025, ou seja, existem procedimentos burocráticos, né, que você pode adotar para protelar investigações. E chama muita atenção como, primeiro, não se investigou, depois a pessoa é assassinada, vai se investigar o assassinato dela e se tenta arquivar a investigação do assassinato dela. É uma sucessão de sabotagens. Bom, Ana, e sim, lembrando o seguinte, no Rio de Janeiro, como você sabe, existe uma imbricação entre polícia, justiça, Ministério Público. Ali você tem que ter muito cuidado, porque a milícia é muito forte, politicamente muito forte, as milícias são politicamente muito fortes, e elas têm uma imbricação com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a Justiça do Rio de Janeiro. Então, assim, ali tem que ser por isso que a investigação tem que ser uma investigação federal, e os pedidos devem ser feitos à Justiça Federal. Quando couberem. E o Freixo falou dessa particularidade do Rio aqui com a gente, né? Inclusive, também vou fazer uma propaganda aqui de um outro corte que vai sair do nosso programa dessa semana, que é com o Marcelo Freixo, em que ele fala exatamente isso. Ele fala, para mim tem que descobrir tudo, quem mandou, por que mandou, mas tem que se avançar também no Rio de Janeiro. Ele fala, por que não no Ceará? Por que não sei aonde? Mas por que no Rio de Janeiro? Qual a particularidade ou as particularidades do Rio de Janeiro que fazem que seja possível matar uma pessoa como a Marielle e o Anderson, seu motorista, dessa forma? Mas tem gente, viu, Ana, antes do Pedro chegar, rapidinho, tem gente dizendo, não, mas então foi o Domingos Brazão, é o maior suspeito ainda? Sim. A família Bolsonaro, então não tem nada a ver com isso. A gente não sabe, gente, porque é o seguinte, as milícias abastecem de dinheiro os políticos, né? Então, a investigação que chegue ao mandante pode também, a partir do mandante, ver esse mandante para quem ele dava dinheiro na política do Rio de Janeiro. Então, pode ser isso, gente, entendeu? Tem gente que me questionou. Não, mas peraí, mas a família Bolsonaro, calma. Nós temos que chegar primeiro ao mandante e depois ver o mandante ou mandantes quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico e ver aí se vai descobrir as relações políticas do mandante e mandantes. A gente não sabe onde isso vai chegar, né, Ana? Exatamente. O que a gente sabe é que houve uma mudança no ritmo das investigações. Ao longo dessa semana a gente falou muito sobre isso. Já há um norte mais claro. Isso foi assim, completamente evidenciado ao longo dessa semana. Então, há esperança, expectativa de que se avance, né, nessas descobertas.